Oi, mãe, eu tive um problema com meu celular. Será que a senhora poderia me enviar um Pix de R$ 800? É assim que começa o diálogo, que se caracteriza pelo golpe do falso Pix, ou também o golpe que é corriqueiramente aplicado pelo WhatsApp. Só no ano de 2024, esse golpe totalizou 123 mil vítimas e conseguiu, assim, o top 3 dos golpes mais aplicados no ano de 2024, seguido pelo golpe da falsa venda, que teve um total de 150 mil vítimas, e o golpe do falso funcionário de banco, que teve um total de 105 mil vítimas. O prejuízo financeiro supera a casa de 10,1 bilhões de reais, somente no ano de 2024. A cada 4 pessoas, pelo menos uma já perdeu dinheiro através de algum tipo de golpe virtual. Essa temática é tão importante que hoje nós recebemos aqui o Dr. Mário Luiz, delegado titular da Delegacia Especial de Atendimento da Pessoa da Terceira Idade aqui do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Doutor Mário, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, que agradeço aqui, em nome da DEAPT, em nome da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a oportunidade de falar sobre essas questões que afligem, né, a nossa população idosa. Então, realmente é um prazer muito grande para mim sempre ter, né, a possibilidade de atender a esses convites tão doces, né? Eu sou Mário Luiz da Silva, sou delegado de polícia, conforme dito, atualmente titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, no Rio de Janeiro, situado em Copacabana. Não sem motivo, né? Copacabana é o bairro com a maior concentração de pessoas idosas da América Latina, salvo engano. E estamos aí na segurança pública já há 38, caminhando para 39 anos. Sou um modesto especialista em direito penal e direito processual penal, com mestrado em desenvolvimento local, que é um ramo de busca de conhecimento que nos permite uma ampliação muito grande da nossa visão com relação à melhor forma de prestar o serviço público, né? Então, nós temos hoje uma capacidade de compreensão cada vez maior acerca das verdadeiras necessidades da nossa população, do público que a gente busca atender, né? Então, felizmente, com mestrado defendido, doutorado em andamento, com aquelas dificuldades características de um doutorado, a doutora sabe muito bem disso, mas, se Deus quiser, nós estamos em breve aí também transpondo essa etapa, né? E vamos em frente na defesa dos nossos velhinhos e velhinhas. Exatamente. Doutor, nós sabemos, quando a pauta é crime virtual praticado em desfavor das pessoas idosas, que esse público é exatamente o público, o perfil de pessoas mais procurado por essas quadrilhas de criminosos. Eu gostaria que o senhor conversasse, explicasse para a gente um pouquinho sobre a sua rotina na delegacia, sobre o que o senhor tem percebido sobre esse tipo de crime ao longo dos últimos 2 anos. E, se possível, que o senhor citasse os tipos mais recorrentes de golpes virtuais aplicados contra as pessoas idosas. O que nós já tivemos, desde o início, tivemos a oportunidade, a possibilidade de detectar que todos os crimes que atingem uma pessoa idosa, eles decorrem fundamentalmente de abandono. Essas vítimas, elas se encontram há muito tempo sem referência de família, sem referência de amigos. Então, é do que os criminosos se aproveitam, na maioria das vezes, para plantar ali a sua semente do mal. Por quê? Porque a pessoa que vai receber, por exemplo, uma ligação telefônica ou uma mensagem de aplicativo de comunicação, ela, na maioria das vezes, não tem um grande conhecimento de tecnologia e ela não tem alguém com quem possa conversar para tirar dúvida, uma dúvida eventual acerca da legitimidade daquele contato que está sendo feito, né?
Então, na maioria das vezes, esses criminosos têm o conhecimento disso. Daí, por isso, os idosos, aposentados, pensionistas, serem, né, vítimas preferenciais dessas quadrilhas. Né? Eu me refiro a quadrilhas porque nós temos, ao longo desses últimos 2 anos, combatido de uma maneira muito tenaz os escritórios de falso empréstimo. Né? E esses falsos empréstimos, eles são uma modalidade de crime virtual que tem a pessoa da terceira idade como alvo principal. Então, na maioria das vezes, as pessoas têm uma noção, quando se fala em violência contra o idoso, as pessoas trazem à mente imediatamente a questão da violência física, que é gravíssima. Daí, por isso, ela está mais no imaginário da nossa população. Mas são as violências patrimoniais aquelas que mais atingem a pessoa da terceira idade no Rio de Janeiro e no Brasil. Majoritariamente, os casos de estelionato, eles são os que determinam que nós sejamos mais demandados na nossa delegacia especializada, seguido dos crimes de desvio patrimonial ou apropriação de recursos dos idosos, que já é um delito esculpido no Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 102, e questões também vinculadas à procuração. Idosos que são coagidos ou que são induzidos a fornecer uma procuração, e aí com aquela autorização, esses criminosos, que via de regra serão pessoas próximas, pessoas das relações daquela vítima, eles vão se valer para praticar dilapidações severas do patrimônio, da realidade financeira, que muitas vezes foi construída com muito sacrifício ao longo da vida daquelas pessoas, ao longo da vida daquelas vítimas. Né? Doutor, é interessante o senhor citar a questão do estelionato, porque ele ainda é uma prática muito presente no nosso dia a dia, né? Nós tivemos aqui a gravação com a doutora Isabela, neurologista, e ela estava explicando para a gente um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro. Porque quando nós precisamos decidir de forma rápida, às vezes nós somos induzidos ao erro, né? Falta ali a malícia de avaliar melhor as informações que estão sendo passadas, e isso facilita a atuação exatamente desse estelionatário. Eu já fui uma quase vítima de um estelionatário, e foi muito curioso porque esse estelionatário era um senhor. E veja só, né? Saí para passear com o cachorro, me deparo com um senhor idoso sentado na calçada, com a mão no peito e uma bombinha de asma. E identifiquei aquele indivíduo como alguém que estava passando mal. Me aproximei, ofereci ajuda. Ele me contou uma história que vinha do interior, que trabalhava numa fazenda, que estava no Rio para visitar um amigo. E quando chegou no endereço desse amigo, veja só, o amigo se mudou, sem deixar endereço. E ele ficou ansioso com aquela notícia de que o amigo ali não mais residia e teve uma crise de asma. Só que ele não estava com a bombinha dele, e o único dinheiro que ele tinha, que era justamente o valor da passagem para retornar para o interior, ele gastou comprando uma bombinha de asma. Eu estava sem carteira, sem celular, pedi para o meu filho que me acompanhava, corre em casa, pede para o Alisson, para o meu marido, vir aqui correndo e trazer a carteira. Pede para ele vir com o dinheiro, porque tem aqui uma pessoa idosa que eu preciso ajudar. O meu marido, ele não é de humanas, ele é de exatas. Então ele chega já com uma outra análise da situação. Eu que estava ali afoita, com pressa de prestar socorro, não investiguei, não fiz perguntas. Eu estava ali pronta para entregar o valor da passagem e ajudar aquela pessoa em situação de necessidade. Meu marido começou a fazer perguntas. E duas perguntas foram suficientes para que nesse lapso de tempo passasse uma senhora que já conhecia ele, né, de outros carnavais no Rio de Janeiro, do outro lado da rua, e foi essa senhora que gritou: golpista!
Safado, ele tá sempre contando essa história, não mora no interior coisa nenhuma. Quando a gente se virou para olhar para essa idosa que gritava do outro lado da rua, esse senhor que estava até então com uma crise de asma se levantou e saiu correndo. E essa foi, né, meu primeiro contato direto com o crime, com uma tentativa, né, de estelionato analógica. Porque hoje a gente recebe várias mensagens, ligações, mas nesse perfil digital. Há tanto tempo no mercado, há tanto tempo na praça e ainda tão convincente e ainda tão realista, né, doutor? Sim. Qual que é o perfil que o senhor traça desse tipo de bandido, né? Desse tipo de profissional do crime que faz escola, né? Literalmente, hoje em dia, chega a fazer escola, chega a abrir curso virtual para ensinar outras pessoas a aplicar golpe. Falando rapidamente, fazendo uma abordagem acerca da sua fala, nós costumamos dizer aqui no popular que o canalha também envelhece, né? O canalha envelhece. Recentemente nós tivemos notícia, e foi muito noticiado aqui na imprensa do Rio de Janeiro, de uma senhora com mais de 80 anos de idade, que já tinha mais de 60 anos, quase 60 anos de carreira criminosa, e que continuava agora com o auxílio do filho, praticando seus golpes, vitimizando outras pessoas idosas, né? Então, lamentavelmente, os canalhas, eles envelhecem. O perfil do estelionatário, ele é basicamente o mesmo perfil desde que existe o crime. O estelionatário, ele, via de regra, ele é dotado de uma capacidade persuasória muito grande. Ele é uma pessoa que lhe convence, né? Eu comentava, meu saudoso professor Darcy Miranda, ele falava que estelionato é uma expressão que vem de estélios, que significa o camaleão. Aquele que se apresenta em cada situação de acordo com como a situação exige que ele se apresente. Em cada local, uma cor diferente, né? Assim é o estelionatário. Então, de acordo com a realidade daquele momento, o estelionatário ele vai criar uma situação para apresentar como ardil àquela vítima, e com a sua capacidade de convencimento, via de regra, ele vai obter êxito na sua intenção criminosa. Via de regra, ele vai obter o êxito. E de que forma trabalha esse criminoso? Ele trabalha dentro da sua necessidade. Via de regra, dentro da sua necessidade. Quando nós começamos aqui o trabalho na DEAPT, muito em voga estavam os golpes onde as quadrilhas se apresentavam, os criminosos se apresentavam como representantes de instituições financeiras já reconhecidas no mercado. Então, você está ali num escritório de instalações precárias, mas se utilizando de aplicativos de comunicação, aplicativos que fornecem para aqueles criminosos toda a realidade da sua vida, fornece seu telefone, seu endereço, fornece informações sobre a existência ou não de outros compromissos que você, outros empréstimos, né, compromissos financeiros que você já tem assumido. Então eles se utilizam eles criam uma teia de confiança que leva aquela vítima a acreditar na legitimidade daquele contato. Se a pessoa sabe tudo a meu respeito, sabe que eu já fiz outros empréstimos, sabe meu telefone, sabe onde eu moro e sabe meu nome. Então é claro que aquela ligação ela é legítima, né? Por que eu iria desconfiar? Então aí, estabelecida a base de confiança, o campo está aberto para que você aí passe a oferecer as vantagens. Lamentavelmente, o ser humano ele é muito propenso à obtenção de vantagens, né? De preferência, vantagens fáceis. Então, lhes são oferecidas inúmeras vantagens que levam você a se descuidar e a aceitar e a aderir àquela intenção criminosa. Em alguns casos, a vítima adere. Em alguns casos, ela é induzida a fornecer os seus próprios dados e só vem a saber que foi feito um novo empréstimo, um novo compromisso em seu nome, quando ela percebe a redução dos seus vencimentos, a redução dos benefícios. Então são situações a que as pessoas precisam estar realmente muito atentas
muito atentas, porque a lábia, a capacidade de convencimento, é a característica fundamental desse tipo de criminoso. Perfeito, doutor. Para fechar esse primeiro bloco, quais são as dicas que o senhor passa principalmente para o público longevo, para as pessoas idosas, para que elas não se tornem novas vítimas desses crimes virtuais? Em primeiro lugar, se você está precisando de algum aporte financeiro, procure uma instituição financeira reconhecida no mercado. Procure uma instituição financeira reconhecida no mercado. Se você está precisando, não é coerente que você receba uma ligação de alguém lhe oferecendo alguma coisa. Se você precisa, você procura. Jamais aceite a ligação de pessoas desconhecidas. Elas vão se utilizar de diversas informações que podem fazer com que você acredite que aquela ligação é legítima, que existe ali um contato sério, mas não acontece dessa forma. As pessoas vão se apresentar como sendo de uma instituição à qual elas não estão ligadas, as pessoas vão se apresentar com um nome que não é o seu nome, e elas vão se valer de todas as artimanhas, de todos os artifícios, para fazer com que você forneça os elementos que vão fazer com que você se vitimize. Jamais receba um estranho na sua casa. Jamais. Sob qualquer hipótese, jamais receba um estranho na sua residência. É muito em voga atualmente o golpe da cesta básica. As pessoas, a partir do momento que o combate aos falsos empréstimos ele se intensificou, e lá a modalidade de ardil era se apresentar como agentes de outras instituições e oferecer benefícios em contratos já existentes ou benefícios em contratos novos, atualmente os criminosos se especializam. Então hoje muito em voga está o golpe da cesta básica. Essas pessoas não se apresentam mais como representantes de instituições financeiras. Eles se apresentam como representantes de organizações não governamentais de assistência e que vão lhe induzir a acreditar que você foi sorteado para receber mensalmente uma cesta básica. Para isso você precisa de quê? Fornecer todos os seus dados. Fornecer todos os seus dados. E aí, fornecer padrão de voz, fornecer padrão de rosto, padrão visual. E todos esses elementos são os necessários para que seja realizado um compromisso financeiro no seu nome. E você só vai saber quando perceber a redução do seu vencimento. Então essas pessoas vão até a sua residência, pessoas desconhecidas, vão até a sua residência com uma cesta básica, que é para concretizar o golpe. Ali eles escolhem todos os outros elementos para fechar com chave de ouro a intenção criminosa. E a partir daí você fica muito satisfeito porque recebeu a sua cesta básica e, como num caso que nós temos em investigação, você recebeu uma cesta básica e isso lhe custou 2 empréstimos falsos que causaram um prejuízo somente para esta vítima superior a R$50 mil. É muito sério essa realidade, né, doutor? E existe muito que a sociedade, de forma geral, ela precisa fazer para combater esse tipo de crime. Se você chegou até esse vídeo, não perca o segundo bloco que dá continuidade a esse bate-papo com o doutor Mário.